Técnico Arthur Jorge fora do Botafogo em 2025. Treinador português recebe proposta interessante e deve encaminhar saída para o próximo ano. Qual a postura do Botafogo nessa história toda? Ainda deve cobrir a proposta? Ou vai atrás de outro treinador, outro estrangeiro, vai de novo atrás de um português? Qual deve ser o caminho que o Botafogo deve tomar para 2025? Fala, torcedor do Fogão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Botafogo Sincero, canal feito por um torcedor apaixonado pelo Botafogo, para dar aqui a opinião sobre futebol e sobre, claro, o Clube da Estrela Solitária. E o assunto de hoje não poderia ser outro: a saída iminente do técnico Arthur Jorge para o próximo ano. Mas, Túlio, não tem nada definido ainda, não tem nenhuma notícia oficial. Não tem notícia oficial, mas nós vamos falar aqui o porquê que os pés do português estão mais fora do que dentro para o próximo ano. A ideia do Textor ao trazer um treinador para o Botafogo sempre foi aliar um projeto de longo prazo com a implantação de um estilo de jogo característico do Botafogo, o tal Botafogo Way. E é claro, uma coisa precisava da outra, né? Para adotar um sistema de jogo próprio, é necessário que o time jogue, fique repetindo isso, até que isso realmente seja implantado como um DNA no time. Então, quando ele trouxe o Luiz Castro, inclusive ficou esperando para que o Luiz Castro viesse, e a mesma coisa com o Arthur Jorge, né, foi insistente em esperar esses treinadores, era para que esses treinadores entendessem isso e entrassem num projeto não de curto prazo, de longo prazo. Para o Luiz Castro, inclusive, ele tinha uma certa autonomia nos departamentos de futebol, a ideia é que ele envolvesse a base, integrasse esses departamentos. E é claro, depois da saída prematura do Luiz Castro, se entendeu que dar todo esse poder para uma pessoa que podia sair do nada do clube também podia ser arriscado. Mesmo assim, a ideia de implantar um DNA e de ter um projeto a longo prazo continuou sendo a principal ideia do Textor. E, de novo, ele esperou o Arthur Jorge porque ele imaginava que um treinador que passou praticamente 8 anos, se não me engano, ou mais, dentro de um único clube, passando por diversas categorias, inclusive, seria um treinador que teria uma fidelidade um pouco maior ao projeto. Luiz Castro, inclusive, apesar de todas as falas, ficou mais tempo do que se estima que o Arthur Jorge vá ficar no Botafogo. Enfim, propostas na mesa, né? Foram feitas na época as propostas, Arthur Jorge decidiu vir para cá e a gente esperava que esse projeto levasse 2 a 3 anos para ser consolidado. Com 2 títulos, o da Libertadores e o do Brasileirão, dá para se dizer que o projeto já foi em parte consolidado, pelo menos em termos de resultado. E pode-se passar na cabeça do treinador que, com isso finalizado, ele precisa seguir para um próximo ciclo, né? E aí, isso vai da cabeça dele, vai dos entendimentos dele, cada um tem a sua opinião sobre isso. Fato é que o Arthur Jorge publicamente já disse que não tem nada certo para ficar aqui para o ano que vem. Ele tem um contrato com o Botafogo até pelo menos final de 2025, embora a gente sabe que no mundo do futebol os contratos eles são muitas vezes para bonito. O Arthur Jorge saiu antes de finalizar o contrato do Braga, né? Claro, faltava pouquinho tempo, mas o Botafogo fez uma compensação financeira e trouxe ele antes. Luiz Castro tinha um contrato aqui e também saiu antes, e é assim que segue a vida. O mesmo vale para jogadores, o mesmo vale para treinadores. E aí o Arthur Jorge, demonstrando a sua insatisfação pública, qual é a leitura que a gente faz? Tem alguma notícia oficial da saída dele? Não. Mas ele recebeu pelo menos 3 propostas interessantes. E a gente está falando, embora não sejam times de alto escalão, mas de times da Europa. E aí já muda um pouco de figura, né? O treinador ele tem uma vontade de ficar mais próximo da família. Aqui é difícil, né? Ele ficar vendo a família o tempo todo, tem que ficar pegando voo e tudo mais, né? Não é um trajeto fácil. Tem a questão financeira, logicamente. A Europa por si só já ofereceria um valor maior. E aí existe uma questão um pouco de ego, né? E que também não dá para julgar, é natural que tenha. O Abel Ferreira ganha 3 milhões por mês. O Arthur Jorge ganha 1 milhão por mês. Então, é uma diferença bem grande para um treinador que agora ganhou tudo, né, dentro do Botafogo. Até então não tinha ganho. Então, beleza, a valorização ela tem que ser daqui para frente.
Porém, o Bruno Lage ganhava 2 milhões por mês no Botafogo. O Luiz Castro ganhava 2 milhões por mês no Botafogo. E o Arthur Jorge ficar sabendo disso foi algo que chateou um pouco mais, porque ele não era um treinador tão desconhecido assim, tinha resultados relevantes, né, com o Braga, resultados por resultados, o Luiz Castro também não tinha tido, até conseguir colocar o Botafogo aqui na liderança, e ainda assim não ganhou título com o Botafogo, né? Essa é a realidade. Fez uma fama, foi para fora, mas não ganhou título. Então, tinha uma carreira mais longeva, claro, o Luiz Castro já tinha um pouco mais de idade e tudo mais, mas nada que diferenciasse e justificasse assim, tamanha diferença de salário. Até o momento, essa diferença salarial talvez não fosse bem um problema, né? Até porque o Arthur Jorge aceitou essa proposta, aceitou esse salário para vir. Como qualquer empregado, não dá para chegar depois e ficar brabinho pelo salário que aceitou, né? Mas os 2 títulos que o Arthur Jorge ganhou com o Botafogo é meio que uma consolidação desse projeto, né? É como dizer assim, olha, tudo que tu me pediu eu te entreguei, então agora é natural que haja uma valorização. Então cabe ao Botafogo, sim, fazer um reconhecimento, né, ao Arthur Jorge, financeiramente falando. E é claro que o John Textor vai fazer, né? Pensando no projeto de longevidade, o Textor não vai querer perder o Arthur Jorge, ainda mais que é um treinador que ganhou, né? Ele queria manter o Luiz Castro, que não tinha ganho. Imagina manter um treinador que ganhou. Mas ele não vai fazer loucuras. Então, existe sim um risco do Arthur Jorge sair, porque eu não acredito que essa valorização financeira que o John Textor vai oferecer seja o suficiente para cobrir os ônus, né, que o Arthur Jorge tem até o momento de treinar um time aqui no Brasil. Um calendário louco, né? Aí tudo bem, tudo bonito, mas se perder 2, 3 jogos já vem a torcida e fica louca, né? Se perde, por exemplo, contra o Pachuca por 3-0, já tem torcedor que diz que não vale mais nada, tem torcedor chamando o cara de professor Pardal. Olha só a situação, tá? Olha a situação. Então, o treinador ele vem para o Brasil para ter uma vitrine e beleza, vai acabar indo embora. Né? A estrutura do futebol brasileiro não permite que o cara fique aqui completamente confortável. Abel Ferreira veio, já devia ter ido, né? E talvez nesse momento até se arrependa de não ter ido ainda, porque a proposta pode não continuar vindo, né? Então veio, fez uma temporada boa, o cara tem que ir mesmo. Então, até que ponto, né, o que o Textor vai oferecer pode segurar o Arthur Jorge? Eu acho bem difícil, tá? Claro, aqui eu estou para dar a minha opinião, não necessariamente uma informação, porque essa informação ela ainda não existe. A informação que a gente tem são das propostas, da insatisfação do Arthur Jorge, da diferença salarial, e que, de novo, com a consolidação do projeto, ele vai esperar um reconhecimento. Né? Tem jogador no Botafogo que ganha mais, né, do que o técnico. E beleza, isso acontece em outros lugares também, né? Mas o Arthur Jorge foi peça fundamental nessa caminhada. E aí, claro, né, tem que avaliar até que ponto dar esse aumento salarial vai funcionar, vai solucionar o problema, até que ponto isso também não gera um problema com os jogadores que talvez queiram o mesmo reconhecimento, e aí não dá para fazer isso para todo mundo. Né? A ideia, inclusive, ao dispensar alguns medalhões do Botafogo era aliviar a folha de pagamento, e aí você vai inchar ela de novo só com o técnico, pagando 2 milhões por mês para ele. Não acho que o Textor vai fazer isso. E se for para o Arthur Jorge ficar aqui por menos de 2 milhões, então ele vai para a Europa, trabalha muito mais tranquilo, ganha mais, fica perto da família, sem tanta pressão. Então, você aí no lugar do Arthur Jorge, o que você faria? Né? Então, é um momento complicado. Agora, o que fazer para 2025? Qual é a melhor saída? Não o que o Textor vai fazer, mas qual é a melhor saída? Né? Eu, falando da minha opinião, não gostaria que o Arthur Jorge saísse. Não gostaria. Porém, a declaração pública dele de insatisfação já me faz pensar que talvez seja melhor sair. Por quê? Porque talvez ele não tenha a motivação correta para ficar aqui para o ano que vem. E eu não estou sendo ingrato ao que ele teve até agora. Tá? De novo, eu acho que ele merece o reconhecimento, merece essa parte financeira, tá?
Mas a partir do momento que ele vem a público, ele já começa a demonstrar uma certa insatisfação, que aí eu acho que, opa, se está insatisfeito, meu amigo, para colocar isso em público, né, nas vésperas de decisões importantes, é porque você já quer colocar um pezinho lá fora, você já quer colocar o seu bonde na estrada. Então, nesse momento, eu até prefiro que vá e traga um treinador 100% motivado, né? Porque não ganhou ainda tudo. Ele vai dizer, mas eu já ganhei tudo. Vai fazer que nem o Abel Ferreira, mas aquele ano a gente ganhou, mas aquele ano a gente ganhou, aquele ano a gente ganhou. Então, até porque treinador português é teimoso, né? A teimosia, inclusive, trouxe em alguns momentos uma certa oscilação, trouxe algumas reclamações da torcida com a insistência, por exemplo, em colocar Tiquinho no time, em colocar Tiquinho do lado de Igor Jesus, que a gente já viu que não funciona, a insistência em colocar Júnior Santos de centroavante, enquanto a gente sabe que o Júnior Santos performa muito bem na ponta direita. Mas ali tem o Luiz Henrique, beleza, e de centroavante tem o Tiquinho e o Igor Jesus já. Então, por que não deixa para um segundo tempo, quando o Luiz Henrique está cansado, ou entra às vezes com o Júnior Santos, depois bota o Luiz Henrique quando o Júnior Santos cansar? Então tem essa questão da teimosia, né? E é claro que depois de ganhar 2 títulos, acaba sendo quase que unanimidade, né? A preferência pelo treinador. E, de novo, não estou sendo aqui ingrato a tudo que ele fez, reconheço as qualidades dele, foi um cara que segurou as pontas o ano inteiro com o Botafogo, né? Então, nos momentos de pressão, sempre soube se portar, se portava muito melhor com a imprensa, né, com os próprios jogadores, nunca se viu reclamação nenhuma falando dele. Claro, não estou no dia a dia, não estou no vestiário para saber, mas isso é o que se comenta, né, por aí. Então, sim, eu gostaria da permanência dele, mas como ele já está colocando os pés fora, eu iria com um treinador novo. Eu acho que o Botafogo só corre um risco, e aí tem que tomar cuidado a isso, talvez tenha que colocar cláusulas maiores de multa, porque o Botafogo já tinha isso como projeto para vender, né, para técnicos e jogadores. Vem para cá, dá certo, que aí tu vai fazer o teu nome lá para fora. E aí, quando se trata de jogadores, eu não vejo tanto problema, embora também tenha o problema de adaptação, né? Mas, por exemplo, o Almada veio, ganhou o título, pode ir embora, estou feliz da vida com ele e com o título. Agora, para técnico, eu não vejo da mesma forma. Até tu encontrar um técnico que se encaixa, que tenha realmente o teu estilo de jogo, que entenda o futebol brasileiro, quando a gente está trazendo gente de fora, e não vejo ninguém dentro do Brasil que possa assumir essa função, então é mais complicado ficar trocando treinador o tempo inteiro, né? Uma hora não vai ter mais treinador para trazer para cá. Daqui a pouco a gente vai ter que voltar no Luiz Castro, vai ter que trazer o Arthur Jorge de novo, né? Que aí já não é mais viável, porque depois que esses caras começam a ganhar cifras milionárias, fica mais difícil, né? O Luiz Castro tá querendo voltar pro Brasil, querendo não, né? O pessoal tá querendo ele, mas é um cara que a gente já viu que agora vai vir mais chato do que já era quando estava aqui, né? E no fim das contas foi para fora e não ganhou nada. Então, não sei até que ponto vale a pena trazer um Luiz Castro de volta. Mas vamos lá, né? A gente vai deixar com que os treinadores venham fazer estágio no Botafogo para daí, se der certo, ir para outro lugar? Eu não sei se sou tão fã dessa ideia, tá? De novo, com jogadores ok. Eu sei que o técnico não vai vir para cá e ficar anos aqui, mas eu espero que o projeto do Botafogo ele comece a seduzir a ponto de manter o treinador aqui. Para que em algum momento ele vá para uma seleção brasileira ou vá sim por uma seleção, mas não fique sendo seduzido por clubes por aí afora. Isso é a minha opinião, isso é o que eu espero. Infelizmente não é o que realmente vai acontecer, né? A tendência é que se esse projeto se consolidar e der certo dessa forma, o treinador vai vir, vai fazer um sucesso, vai ganhar um título com o Botafogo e vai chamar a atenção do exterior. Luiz Castro fez isso sem nem ter ganho um título. Então a gente tem que estar preparado para esse novo momento do Botafogo. Mas claro, gente, não estamos aqui para reclamar, né? É só uma consideração sendo feita aí sobre a situação do Arthur Jorge, mas não temos nada do que reclamar desse momento do Botafogo. Eu prefiro esse momento do que aquele momento em que a gente ficava dependendo de técnicos, como a gente acabou, inclusive, chamando, né, no final do ano passado. Até esqueci o nome do infeliz, mas que Thiago Nunes, né, que não levou a gente a lugar nenhum e que a gente sabe que não adianta ficar forçando isso aqui no Brasil.
Então esse momento é um momento melhor, porque a gente consegue trazer gente boa e tal, inclusive se está sendo seduzido é porque são profissionais bons, então prefiro 1000 vezes estar nesse momento, né? Botafogo ganhou 2 títulos esse ano, foi sensacional, o ano foi espetacular, Arthur Jorge tem muito mérito nisso, John Textor tem muito mérito nisso, claro, os jogadores também, mas o ponto aqui a gente está falando de negociação de Arthur Jorge com o Botafogo. Então, estamos super felizes, mas, claro, a gente gostaria da continuidade do trabalho e que alguém que venha, né, se vier a substituir o Arthur Jorge, que tudo indica que é o que vai acontecer, que possa ter um trabalho um pouco mais longevo para dar uma tranquilidade para nós, né? Pô, você tem um técnico que ganha o título, é claro que você vai querer que ele continue. É isso? Então, pessoal, obrigado por terem assistido esse vídeo. Qualquer novidade a gente volta a trazer aqui no canal. Então, aproveita, segue a gente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Curte esse vídeo se você gostou, comenta, dá a sua opinião e também compartilha com seus amigos para que todos continuem recebendo conteúdo do Botafogo Sincero. Muito obrigado.